Como foi a sua trajetória de estudo até chegar ao PhD? Eu acredito que não foi fácil, né? Você ser um engraxate com 8 anos de idade, vender frango de um lado com cabide do outro e até chegar a ser PhD. Eu acredito que não foi brincadeira. Conta um pouquinho dessa história para nós, Dr. Gil. Eu sempre trabalhei e estudei. Trabalhava um período e estudava outro. Mas eu diria para você que a grande virada foi quando eu terminei o Colégio Técnico em Mecânica. Nós tivemos, a minha turma, várias ofertas de bons empregos, mas eu morava naquela época em São Carlos, a capital do clima, e nós tínhamos lá 2 grandes universidades. Peguei a minha chinelinha havaiana e fui para o cursinho. E ali eu tive pela primeira vez o contato com o livro. Ali eu tive o primeiro contato com o conhecimento sistematizado. Ah, como era bom devorar aquelas apostilas. Então, naquela época eu trabalhava de manhã, à tarde eu improvisei uma escrivania com blocos de tijolos e um pedaço de madeira que achei no lixo e devorava todo aquele conhecimento. E à noite eu ia para o cursinho. Você que pagava os seus estudos? Eu sempre pagando o estudo e ajudando também a família, né? Porque não era suficiente o que ganhávamos para a nossa sobrevivência. Eu termino a universidade em São Carlos, faço o curso de fisioterapia. Durante essa época eu também trabalhei e eis que eu tive um grande prêmio. Eu ganhei na loto. Eu ganhei uma bolsa do governo brasileiro e uma bolsa da Fundação Rotariana para fazer o PhD, para fazer o doutorado nos Estados Unidos. Mas quando eu chego lá, Abner, eu estava carregando 3 malas em direção ao alojamento universitário. E eis que uma moça me acena, estava num carro. Eu pensei, poxa, ela quer me dar uma carona. Aí ela abre o capô, o porta-mala, perdão, eu coloco as 3 malas dentro do porta-mala, ela entra no carro, eu sento ao lado dela, o carro estava ligado, eu imaginei, meu Deus, será que essa mulher não sabe que precisa apertar o acelerador? E ela continuava gesticulando e argumentando, e tudo que eu entendia era car e help, ajuda e carro. Mas ajudar o quê? Depois de uns 10 minutos, ela me arrancou literalmente do carro, me levou atrás do carro. Havia nevado, a temperatura subiu, a neve derreteu, a temperatura caiu de novo, formou uma camada de gelo embaixo do carro. E precisava de um latino-americano para dar um empurrãozinho atrás do carro, para o carro vencer o atrito e poder começar a mover. Então ali eu aprendi uma grande lição. A melhor forma de desenvolvermos essa nossa incrível capacidade de aprender é interagindo com o outro, é nos relacionando, é nos envolvendo socialmente. Porque ao fazer isso nós abrimos vários canais que possibilitam o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Veja, aquela lição me ajudou muito, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, Abner, eu havia vendido todo o meu Fusquinha, meus discos de vinil, tudo. E fiquei um mês em Chicago estudando inglês. E havia falhado miseravelmente no teste. Precisava de 550 pontos e havia tirado 410. A diretora disse que eu precisaria, no mínimo, 1 ano estudando inglês nos Estados Unidos para passar no temido TOEFL, que é um exame de proficiência na língua inglesa. Veja, eu fui para casa e chorei desesperadamente. Ali não dependia do vendedor da lata de graxa. Ali dependia tão somente do Gil. E eu havia superestimado a minha capacidade de aprender. No outro dia fomos falar com o Rotary e eles resolveram me pagar uma bolsa durante 2 meses. Estudei e interagi com os americanos como nunca. E ao término de 2 meses e meio pude passar no exame de inglês e então seguir a minha carreira, fazer o meu doutorado com a bolsa do governo brasileiro. Pela primeira vez na vida, Abner, então, eu apenas estudei. E estudei durante 4 anos
e meio, foi o meu PhD, e depois mais 2 anos no meu pós-doutorado. Doutor Gil, por que o senhor escolheu a fisioterapia como profissão? Bom, eu sempre fui apaixonado pelo movimento humano. Havia me formado técnico em mecânica. E para estudar o movimento humano que dá vida a todas as ações que realizamos, nós precisamos entender muito da biomecânica. E foi aí então que surge a minha paixão, né? O meu amor pela fisioterapia, que é a ciência que estuda os movimentos humanos e junto com a terapia ocupacional ajuda a dar vida, a recuperar aquelas funções que a população porventura venha a perder ao longo da sua vida. E agora, como presidente do CREFITO, né, que é o Conselho dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo, o que você pode nos dizer sobre a situação da saúde no Brasil? Nós temos ouvido falar, inclusive há pouco, semana passada eu tive contato com um amigo que é fisioterapeuta em Curitiba, tem uma pessoa também que é amiga em Londrina, e estavam reclamando, inclusive, da questão da profissão, que não está muito valorizada. A que se deve a isso, doutor Gil? Veja, Abner, o Estado hoje realiza cerca de 1 bilhão de consultas médicas por ano, as quais duram no máximo 5 minutos. Essas consultas estão gerando $500 bilhão de exames, a um custo bilionário com medicamentos. No entanto, nós ainda vivemos uma década a menos e temos 50 milhões de portadores de doenças crônicas. Apesar desta vasta cobertura de atendimento médico, o fato é que nós ainda não temos uma saúde adequada que poderíamos ter. Qual é o problema que está acontecendo com o Brasil? Por que nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, existe uma demanda muito grande de emprego para fisioterapeuta, para terapeuta ocupacional, para enfermeiros, para citar apenas 3 das 13 profissões da saúde, e no Brasil não tem emprego? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo no Brasil é que 3 de cada 4 brasileiros depende do Serviço Único de Saúde para ter acesso à saúde. E no lugar de colocar os 3 milhões de profissionais da saúde para socorrer, para servir a vida, nós estamos alimentando, infelizmente, a indústria da doença, a indústria de um diagnóstico atrás do outro, sem resolutividade, a indústria do medicamento. Não que nós não devemos ter medicamentos e exames, precisamos, mas nós precisamos fundamentalmente colocar as virtudes dos profissionais da saúde a serviço da vida. Eu não tenho a menor dúvida de que essa virada vai acontecer no Brasil, porque aconteceu fora daqui, e por uma razão muito simples. Todo o desenvolvimento científico e tecnológico veio acompanhado de uma redução de custos. Haja visto que hoje todo mundo tem um laptop em casa, um computador. A saúde é o único ramo da economia que o desenvolvimento vem acompanhado de aumentos de custos. Isto ocorre porque, na verdade, o que gera, o que rege, o que comanda a vida saudável são regras muito simples, que são hoje entendidas por um conjunto desses profissionais da saúde. E nós temos que ensinar a população a viver dentro dessas regras para que ela possa viver uma vida prolongada e uma vida saudável. Então, esse é o único caminho para reduzirmos os custos com medicamento e alcançar e conquistar, então, essa vida prolongada com saúde. Eu só não sei te precisar quando isto vai acontecer, mas que vai acontecer, vai, porque é um caminho natural que ocorreu em todo mundo desenvolvido. Sim. E quando isto ocorrer, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, os psicólogos, os educadores físicos, todos os profissionais da saúde certamente terão uma melhora substancial, não só na demanda pelos seus serviços, mas na remuneração. Sim.